Quero convidar esse querido camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio para conversar conosco. O nome dele é Jorge Serrão. Saudações, Serrão. Saudações, Alexandre Pitoli. Algoritmo Sensor, você é um traidor. Saudações, meus amigos, meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. Uma perguntinha, será que o Brasil, para melhorar, vai ter que piorar ainda mais? Jura? Então vamos analisar, né? Porque ontem foi o 8 de janeiro, hoje é o 9 de janeiro. 9 de janeiro também é uma data importante. É dia de lembrar o momento em que o exército brasileiro cometeu a perfídia, a traição contra o povo brasileiro. Foi no 9 de janeiro que, por ordem de seu comandante-em-chefe Luiz Inácio Lula da Silva, o exército mandou prender todo mundo que estava na porta dos quartéis em Brasília, pedindo uma solução militar para uma questão que era política. Errado ou certo? Essa questão você pode até debater. Agora, o pedido de Lula, a covardia de prender pessoas dizendo que iria libertá-las, isso é imperdoável. Isso fica para a história do Brasil, manchando as Forças Armadas, desgastando definitivamente aquilo que sempre foi uma coisa honrosa. A população brasileira sempre teve apreço e honra pelo seu exército, pelas suas Forças Armadas, mas depois desse 9 de janeiro, o desgaste foi total. E agora os militares não conseguem nem lidar com isso direito. Saiu agora uma informação de que o comandante militar do leste, general de exército Kleber Nunes de Vasconcelos, reconheceu a existência de contratempos ao longo do ano de 2025 e fez um alerta direto às tropas sobre os riscos de desinformação e discórdia interna. Numa nota dele, no final de ano, para sua tropa, ele disse: "Não permitiremos que o desânimo, a desconfiança, a discórdia e a descrença naquilo que é a nossa essência e nos caracteriza como cidadãos fardados alimentem-se da desinformação, das falsidades, da covardia travestida de maldade irônica, da ingratidão perversa, das proposituras de cisanias, dos maus agouros e dos agourentos de plantão, que não são muitos, agora, embora barulhentos e persistentes." Bom, palavras do general, né? O general está vendo que internamente tem confusão nas Forças Armadas. Mas é uma confusão que não vai gerar nada. Está gerando só o próprio prejuízo para as Forças Armadas, que estão desprestigiadas e extremamente desmotivadas. Por quê? Por que isso aconteceu? Isso vem acontecendo porque as Forças Armadas resolveram ceder ao seu comandante-em-chefe Lula, à mediocridade de Lula. Para que serve o Exército? O Exército é para cuidar da defesa nacional. Exército não é para dar golpe, Exército não existe para dar golpe, Exército não tem condição de dar golpe e, mais importante, o Exército não teve vontade em nenhum momento de dar golpe durante o governo Bolsonaro. Então, esse é um ponto muito importante que tem que ficar claro para a gente acabar definitivamente com a farsa, com a narrativa que foi criada em torno do 8 de janeiro, em que militares foram acusados de tentar um golpe. É a mentira do século, que um dia ela vai cair. Tanto que ela já começa a chamar a atenção e já não serve mais para atrair quem deveria estar aí contando também essa historinha. Ontem, na festa que Lula organizou do 8 de janeiro, não estiveram presentes o presidente da Câmara, Hugo Mota, nem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Também não apareceu lá o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, e nem o ministro Alexandre de Moraes, que é o grande tocador do processo do 8 de janeiro, compareceu à festa que Lula organizou na Praça dos Três Poderes. Isso é sintomático? Talvez seja, mas o mais importante é que a população brasileira não pode perder o sentido da coisa. A anistia ainda é uma conquista necessária. Lula ontem, ao vetar o projeto da dosimetria, alegando que ele é inconstitucional, na verdade, cometeu uma incoerência histórica com ele mesmo.
ele é um beneficiado pela anistia. Se não tivesse a anistia, Lula nem teria existido politicamente. A maioria esmagadora da esquerda brasileira não estaria aqui hoje para contar ou fazer história mal feita, como eles fazem, se não tivesse ocorrido a anistia em 1979. Então esse ódio deles contra a dosimetria, contra a anistia, contra qualquer medida que possa reparar a grande injustiça em torno do 8 de janeiro, é completamente inaceitável. É triste ver o deputado Lindbergh Farias fazendo toda uma campanha contra a dosimetria, contra a anistia, um deboche total contra a própria história. Então, isso é grave, isso não pode acontecer. Mas o que a gente está vendo no momento é o agravamento da mais grave crise institucional da história do Brasil. Os poderes completamente desgastados e, diria até, à beira da desmoralização. Quando isso acontece, é o momento em que se prepara para uma grande mudança. Hoje, nós temos a chance de iniciar um processo de refundação ou de proclamação verdadeira da República do Brasil. Como está hoje, é um consenso, não dá mais para suportar. Então é preciso mudar. Para mudar, tem que ter um debate político, tem que fazer uma agenda, tem que as pessoas de bem se unir cada vez mais. Então, não dá para tolerar tudo isso que está acontecendo aqui. Estamos vendo ali a Venezuela. Venezuela chegou ao limite do limite, passou até do limite, se a gente for até concretamente analisar com base na realidade. E o Brasil não pode nem chegar perto daquilo ali, porque o que está acontecendo aqui, do ponto de vista institucional, é tão ruim ou até pior que a Venezuela. Então, será que a gente vai ter que piorar para melhorar? Tomara que não. Vamos tentar resolver a coisa na situação horrível em que ainda estamos, mas ainda dá para mobilizar, ainda dá para formular soluções e mudar essa estrutura do Estado brasileiro, que é o único caminho. Temos que começar um debate para isso. Se não fizer isso, nada vai se alterar. Para Auriverde Brasil, camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio, Jorge Serrão.